da época do quartel. Eu vou falar com esse nosso amigo Edson, da turma de 86, que serviu lá no 7º BIS, e cumprimos várias missões juntos. Então eu vou agora querer saber do nosso amigo Edson, como foi para o Edson ingressar no Exército Brasileiro, como ele foi parar em Roraima, e também a gente vai tentar descobrir, arrancar dele, como que ele se apaixonou pela Amazônia e como ele desenvolveu tão bem esses conhecimentos que ele tem, que só é comum para quem nasceu aqui, para quem é da Amazônia. O Hipólito, o Mestre Souza, é normal conhecer a Amazônia, mas como que um militar que veio do Rio de Janeiro conhece tão bem a Amazônia, talvez hoje até mais do que eu. Então eu vou entrevistar agora o nosso amigo Edson. Então, amigos, aqui está nosso guerreiro de longa data, né? Muitas missões lá no 7º BIS, a maioria de vocês conhece. O Edson, quando eu cheguei em Boa Vista, eu não lembro se ele já estava, mas eu cheguei em 91, ele vai me dizer quando que ele chegou. E serviu em praticamente todos os pelotões. Eu acredito que todos os amigos de Boa Vista, de outras unidades também, conhecem o Edson. Então, ele aceitou participar dessa entrevista. Boa tarde, Edson. Boa tarde para você, F. Hipólito, o grandioso F. Hipólito, né? Os dois irmãos, F. Hipólito, Diego Hipólito, Francisco Hipólito, a gente mistura tudo, mas são dois irmãos. Muita satisfação estar aqui. Primeiramente, para sair bem. Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, nós não poderíamos estar aqui nesse momento reunidos, né, para poder falarmos do nosso passado, do nosso presente e até pensar também no futuro, né, já que Ele está dando essa oportunidade. Então eu te agradeço você ter se deslocado até aqui, aproveitando que eu estava aqui nesse momento e eu poder dividir com você esses momentos. Né, não é fácil realmente você estar em um local que não é do seu conforto, de onde você nasceu, junto com sua família, e principalmente um local que é a Amazônia, né? A Amazônia brasileira, ela é diferente de qualquer local no mundo. Eu imagino que qualquer Amazônia, a peruana, a colombiana, mas essa nossa brasileira, ela é diferente. Para todos nós que estamos no Brasil, aqui é diferente. Aqui tudo é novidade. Então, Edson, é uma satisfação realmente ter você aqui. E antes da gente entrar nessa área aí, do conhecimento que você desenvolveu sobre a Amazônia, e posso dizer paixão pela Amazônia, porque é impossível estar por tantas vezes no meio da Amazônia se a gente não sente paixão por essa região. Eu queria que primeiro tu me falasse quem é o Edson, onde você nasceu, e até você ingressar no Exército Brasileiro na Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro. Bom, aí vem uma longa história, né? Todos nós temos uma história de vida, né? E às vezes até antes de nós nascermos já estamos fazendo parte de uma história que nós só vamos saber no momento que nós viemos ao mundo. Eu tenho uma história muito significante na minha vida, né? E talvez seja diferente de qualquer história. Nenhuma história se parece, cada uma tem uma particularidade. Mas a minha, com esses 50 e poucos anos, eu vejo que ela é diferente de quase todas. Nenhuma ainda se comparou à minha. Eu vim de uma família que eu não conheci os principais, que foram os pais e a mãe, né? Então eu nunca vi o rosto do meu pai, nunca vi o rosto da minha mãe. Não sei quem são eles, nem sei se eles são vivos hoje em dia. Eu sei que se ela estiver viva, tem 83 anos de idade, o nome dela é Dona Maria Helena Gomes da Silva. Tá só apelo. Se caso alguém souber onde ela se encontra, ela for viva, fale que eu... Você nasceu no Rio de Janeiro? Sim, eu, Edson Gomes da Silva, estou aqui vivo. Né? E ela veio de que parte do Brasil para o Rio de Janeiro? Meu avô, né, era de Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro, levou ela bem nova, com 6, 7 anos de idade. A minha mãe, que o nome dela é esse, Maria Helena Gomes da Silva, e minha tia Maria. Tu sabe de que região de Pernambuco eles vieram? Casa Amarela e Lagoa de Itaenga. E o teu pai conheceu ela onde? Conheceu, já foi no Rio de Janeiro, porque ela foi criança para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ela foi crescendo, trabalhando, e com o passar dos tempos ela veio a começar a construir famílias. E
para mim chegar ao mundo, a explicação que eu tenho é a seguinte: não somente eu, como 7 irmãos que eu tenho, dos 7 eu descobri 5 da mesma forma. Todos têm a mesma história, todos não têm uma explicação real. Então é algo inédito. Eles falaram o seguinte: o que eu falei, eles falaram. Ela, quando estava gestante, nascia a criança, ela ia em uma casa, a criança tinha uma vez uma semana, um mês, ela falava assim: fica com essa criança aí que eu já volto. E nunca mais voltava. Então assim aconteceu comigo, assim aconteceu com a minha irmã, assim aconteceu com meus 3 irmãos que eu conheço. A mesma história. Nós fomos encontrados em casas diferentes e se coincidiu com o mesmo nome da mãe. Ela fazia registrar, ela registrava a criança. É um detalhe muito importante. Todos no Rio de Janeiro? Todos no Rio de Janeiro. Faz tempo que vocês se encontraram? Ó, eu nasci em Madureira. Minha irmã nasceu em Nova Iguaçu. Teve irmão que nasceu em Botafogo. Então, mas todos no Rio de Janeiro. E nós fomos descobrir isso com o passar dos tempos. Que as pessoas que nos criávamos, tomavam conta de nós, vou falar o meu caso. Eu ficava na casa de uma família que tinha 7 filhos. Que eles mal podiam cuidar dos 7 deles e a gente já quase passava fome. Aí um dia descobriram que tinha uma pessoa que era um familiar meu e foram me deixaram lá e falaram: ó, esse garoto aqui, a mãe dele deixou aqui, falou que ia comprar um litro de leite, nunca mais voltou. E aí deixaram nessa casa e era a casa do meu avô. Olha. E assim meu avô começou a cuidar de mim desde os 3 anos de idade. E quando estava com 7 anos de idade, aconteceu a mesma coisa com outro irmão que foi encontrado em uma casa também, de uma senhora deixou, que era próximo daqueles bairros, o pessoal foi descobrir o nome, era a mesma pessoa. E passou o tempo. Quando passou o tempo, eu comecei a saber o que tinha acontecido. Eu com 12 anos, eu tinha uma irmã com 16. Essa minha irmã contou para mim que ela também tinha sido abandonada pela mesma mãe. Então ali já tinham 13 irmãos que estavam na mesma casa. Mas morando com teu avô. Nenhum sabia quem era a mãe, nenhum nunca tinha visto e foi deixado em casas de pessoas estranhas. Quando eu estava com 13 anos de idade, eu tive essa mesma percepção. Fui chamado para ir em uma casa, quando cheguei lá tinha uma criança. Estava com 6 meses de idade. Falaram assim: esse aqui é seu irmão. A mãe dele deixou aqui e nunca mais voltou. Eu levei esse meu irmão para casa. Da casa do teu avô. Lá já tinham quantos? Já tinham 3, construindo 4. Então vocês acabaram todos sendo criados juntos pelo avô. Aí eu já comecei a sair pro mundo, porque já não tinha mais quando a gente manter já uma família tão grande, já que não tinha salário, não tinha nada, não tinha mãe, não tinha pai, o avô era aposentado. Então o que aconteceu com isso aí? Aí a tia entra na história. A minha tia com 7 filhos, alimentava os 7 filhos e já dividia por nós 4. Aí eu ia quase 5 quilômetros. Essa tia é irmã da tua mãe ou irmã do teu pai? Irmã da minha mãe. E nada de tu conhecer tua mãe? Perguntava ela, nunca viu ela, só sabia das histórias que ela andava no bairro, alguém via num local, via em outro, mas nunca um destino correto. Então minha tia falava pra gente buscar comida, eu ia lá a pé, buscava um pouquinho de comida, trazia para alimentar. E aí já comecei a trabalhar, capinava quintal, fazia parceiro de terreno dos outros, trabalhava em obra como servente de pedreiro. Com 14 anos já trabalhava como servente de pedreiro, carregando cimento nas costas, que já era uma renda para ajudar em casa. Morando com a tua tia agora? Não, morando com meu avô. Ainda, meu avô, né? Época, tinha... Tu era o mais velho desses irmãos não, todos? o segundo mais velho. Ah, tá. O mais velho era minha irmã. Sim. Então meu avô já estava com 90 anos de idade. E aí eu comecei a sair para trabalhar longe, não tinha mais como voltar para casa. Eu trabalhava de segunda a sexta nas empresas de construção, carregando cimento, e juntava o dinheirinho, no final de semana levava para casa para poder fazer a compra do dia a dia. Mas tem um detalhe nisso aí. E com tudo isso aí, eu nunca deixei de estudar. Eu tinha sempre oportunidade para estudar. E eu agradeço muito ao pastor João Batista, que era o pastor da Igreja Batista e dono do Centro Educacional Evangélico de Queimado, que me deu a oportunidade de estudar ali com meia bolsa, e minha tia pagava uma parte, o restante era pago pelo próprio diretor da escola, e dava para nós gratuita. E eu tinha uma aptidão boa. Para você e para os seus irmãos ou só para você? Tá, somente para mim. A minha irmã estudava em uma outra escola, que ela também tinha bolsa. Ganhou a bolsa integral porque ela também era muito boa aluna. Então nunca deixamos de estudar. E nesse colégio tinha aula de educação física. E o professor Máximo dava aula de capoeira. Ele falava: rapaz, você é bom na parte física. Você na capoeira que demonstra.
E aí tinha umas corridinhas de rua lá, de bairro, me colocava, me dava um short, uma sandália, uma cesta básica. E aí vem meu desenvolvimento físico, né? Da força, da rusticidade que eu tenho até hoje, graças a Deus. E aí juntou muitas coisas. Minha tia, que é minha segunda mãe, Dona Maria José, beijo para a senhora, minha mãe, tia-mãe Maria José. Então ela ajudou muito nisso aí, porque sem ela talvez eu não teria sobrevivido à fome. A fome dói. Tu nunca ficou sabendo que a tua mãe esteve por lá, que ela entrava em contato com a tua tia, pelo menos para saber notícia de vocês? Tua tia não falava nada. Nunca ela A tua tia ainda é viva? Minha tia ainda é viva, tem. Até hoje ela não fala da tua mãe. Nunca mais. Mas a tua mãe é viva. Ninguém sabe, já procurei. Do teu pai tu nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar, sei que é um militar das antigas, tá, nos anos 62, da classe 62, mas nunca consegui descobrir onde ele Aposentado. vive, onde ele mora, nada, destino de ninguém. Já fui em necrotério, já fui em levantamento de médio legal, nunca descobri. Também não sabe se os teus irmãos são filhos dele? Não, cada um é só o nome da mãe, todos são dela. A mãe é a única, ela fazia isso, ela registrava. Nenhum de nós, detalhe, temos raiva dela. Todos dão graças a Deus por ela ter nos colocado no mundo, não ter nos matado, né?